Marcos 4, do verso 1 ao verso 20. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. E lhes respondeu: a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, os de fora, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, carecemos mais uma vez de que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração. Cantamos, expressamos louvor, dissemos, ó Deus, ao Senhor, por meio da canção, que nós estamos vivendo felizes porque nós somos do Senhor. Nós cantamos, ó Pai, aqui acerca da Tua santidade, nós cantamos acerca dessa entrega que diuturnamente precisamos fazer para com o Senhor. Nós lemos os textos, os quais ressaltam que, ainda que nós tenhamos tempo de choro, de sofrimento, quando semeamos, ó Pai, haverá um tempo de colheita, de recebimento, ó Deus, de premiação, de coroação. Nós lemos, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus, quando nós erramos e falhamos porque semeamos uma má semente, isso trará juízo sobre as nossas vidas, penalidade, ó Deus, mas quando plantamos a boa semente, o Senhor há de abençoar e frutificar essa boa semente na nossa vida e no nosso coração. Pai Santo, em nome de Jesus, traga sobre nós o entendimento desse texto, ó Deus, que os nossos olhos não estejam cegados e nem nossos ouvidos surdos, mas nosso coração pronto como a terra fértil para receber a Tua palavra. Ó Deus, assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o tema desta noite, a boa semente e o semeador. Uma sequência, razões porque frutifica e outra não.
Nós temos nesse texto, irmãos, 4 razões porque a palavra de Deus não frutifica. Não porque ela seja ruim, evidentemente não é. E apenas uma razão, porque a semente não frutificou. Algumas coisas nós precisamos entender ou relembrar, até porque o texto é muito rico e evidentemente você já deve ter lido e ouvido muitas coisas desse texto. Primeiro, os terrenos são as pessoas. Os 4 terrenos são as pessoas. A semente é a palavra de Deus. A instrução que Cristo nos ensina, a orientação do Espírito Santo. As situações descritas são adversidades da vida, os conflitos, as tensões mais variados. O semeador, a princípio, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas o semeador também se confunde com cada um de nós, porque nós também somos chamados a semear, como nós lemos no Salmo 126, como Gálatas capítulo 6 nos apresenta esta mensagem. Quanto às pessoas, elas são comparadas com os terrenos descritos no texto. Pessoas endurecidas, corações endurecidos, pessoas rasas, corações superficiais, pessoas com muitos problemas, corações enfadados, cansados, pessoas sensíveis e receptivas à palavra de Deus, corações que estão prontos para receber a palavra do Evangelho, receberem a palavra do Senhor, e essa palavra, evidentemente, frutifica. Então, embora a parábola ela apresente 4 situações distintas, na verdade, a essência, o ensino que ela quer nos instruir é apenas sobre 2 circunstâncias. Embora fale de 4, a síntese, o resumo disso, apenas 2 circunstâncias. Primeira delas, mostrar que há obstáculo em relação à revelação da palavra salvadora. Primeiro, referente às adversidades da vida das pessoas que servem de obstáculo à fé, à salvação, a Deus, e Deus manifestar a sua graça sobre elas. A segunda, referente ao que traz o contrário, o que de maneira circunstancial pode ser identificado como elemento favorável, de maneira que torne mais acessível e fácil e possível a fecundação da semente. A palavra frutifica, de maneira que ela sendo fértil, a terra sendo fértil, ela está a ponto de crescer, de desenvolver, de amadurecer, de florescer e de frutificar. Portanto, são 2 condições que essencialmente o texto ele quer mostrar para nós. Embora fale de 4 circunstâncias, né, mas ele quer mostrar, olha, tem as 4 circunstâncias, elas referem a obstáculos, a circunstâncias às quais a semente não frutifica, a palavra não frutifica, e apenas uma em que o terreno é favorável, a palavra é sempre boa, é sempre produtiva, e ela vai se desenvolver. Portanto, irmãos, é um texto muito rico, e entendo que é um texto que deve trazer conforto, orientação e direção à igreja, porque na orientação de Jesus, Jesus quer mostrar para nós algo interessante, porque no diálogo que ele tem com os seus interlocutores, ele quer mostrar que aquelas pessoas as quais não são do Senhor, e Jesus diz aqui uma palavra muito pesada, muito dura, e aí a gente vai entender os atos soberanos de Deus, no verso de número 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que venham, para que não venham a converter-se e que haja perdão sobre eles. Isso, irmãos, doutrina da soberania de Deus. Deus chama uns e Deus não chama outros. Por que Deus faz isso? Atos soberanos de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo, os mistérios que têm a ver com a doutrina da soberania de Deus. Mas o fato, irmãos, que a parábola é muito clara, porque ela quer instruir e trazer um conforto para nós.
até por conta do fato de que ela vai tanto confortar quanto orientar, e vai nos mostrar o quanto Cristo quer que nós, ou aqueles que o conhecem, sejam refrigerados e abençoados na compreensão do texto. Ela é confusão para quem não crê, mas ela deve ser um lenitivo que acalme, que abrande, que dê segurança àquele que crê. A primeira questão que nós podemos aprender aqui, irmãos, e eu destaco apenas frases aqui, no verso de número 15, você tem aí a descrição, são os que, na explicação de Jesus, são esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem quem, irmãos? Vem Satanás e retira a palavra semeada. Essa é a primeira explicação de Jesus em relação à semente que caiu em solo rochoso. É o primeiro arrazoado, rápido de Jesus, explicando aos seus interlocutores sobre o significado daquela parábola. Irmãos, Martinho Lutero, ele compôs o hino 155 que nós cantamos. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Martinho Lutero compôs o hino, e na descrição da poesia do hino dele, ele diz assim: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. E uma porção da letra diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, vencido cairá por uma só palavra. Martinho Lutero, irmãos, por mais cátedra e espiritualidade que tivesse, ele reconhecia pelas Escrituras a existência e a influência do mal, personificado em Satanás, o opositor de Deus, o arqui-inimigo do Senhor, e que se opõe a toda a verdade, até porque ele é o pai da mentira, João 8,44 fala isso. E, queridos, Martinho Lutero, ele reconhece e não ignora a ação do inimigo, algo que talvez, nos dias de hoje, eu entendo que talvez nós, como igreja, estamos desprezando a existência do mal, e personificado, inclusive, na figura de Satanás. Parece que Satanás é apenas uma figura mitológica. Parece que nós perdemos a noção do opositor, daquele que se opõe a Cristo e à sua igreja. Martinho Lutero, irmãos, ele não ignora isso, e ele fala no hino que nós cantamos vez por outra em nossos cultos, acerca da existência desse mal, a despeito de nós sabermos que Deus é esse castelo forte, se Deus nos dá, e tem nas suas mãos poder, e nos deu a palavra e o escudo da fé, mas ele não ignora que o mal existe, personificado em Satanás. Jesus, nos evangelhos, irmãos, quer nos dizer em João 10,10 que o diabo ele tem uma tríplice função. Ele rouba, ele mata, ele destrói. E visto que ele ainda age aterrorizando as pessoas, e Jesus diz que ele será solto por breve tempo, nos tempos do fim, o que não temos a certeza de que se de fato ele já está solto, ou será solto. É uma incógnita. Será que ele vai ser ou já está? O fato, irmãos, é que Satanás não é ignorado por Jesus, não é ignorado por Martinho Lutero, o grande reformador. E o apóstolo Paulo advertiu a igreja de Éfeso, aquela igreja que havia até então recebido o evangelho por meio do seu ministério. Essa igreja recebe a instrução em Efésios capítulo 6, verso de número 10, ele fala: revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque na nossa luta não é contra sangue e carne, mas o apóstolo Paulo ele vai deixar claramente, usando a ideia da questão do império, da realeza, ele fala: mas a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra este mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo, então, irmãos, está instruindo também. Então nós temos o argumento de Jesus falando, nós temos o argumento de Paulo falando, nós temos um argumento histórico de Martinho Lutero, o grande reformador, e nós somos uma igreja reformada, falando da existência do mal e da ação de Satanás.
E o que Paulo vai teologizar, em termos de teologia bíblica, é falar para nós que nós não temos que lidar e entrar em confrontos com carne e sangue. E esse confronto com carne e sangue é uma luta pessoal, de homem contra homem, pessoas contra pessoas, a ponto de travarem um conflito em vias de fato, e aí até trazer algum prejuízo. Ele fala que a nossa luta, essencialmente, não é essa. E o apóstolo Paulo ele vai usar essa ideia de principado, que é um estado ou um território cujo soberano é um príncipe. Nós temos aí a história do príncipe de Mônaco, é um principado. Em João 14:30 fala que Satanás é apresentado como príncipe deste mundo. Capítulo 16 de João, ele fala que ele é apresentado como um príncipe que já está julgado. Em Efésios 2:2, ele é apresentado como um príncipe que atua nos filhos da desobediência. Quando fala de potestades, as Escrituras vão nos ensinar, no que Paulo vai teologizar, que potestades tem a ver com aquele que tem grande poder ou autoridade. E Efésios 2:2 fala acerca do príncipe da potestade do ar que atua, ou seja, ele não tem uma ação passiva. Ele não tem uma ação apenas de observação, mas ele tem uma ação ativa, ele atua, ele domina, ele exerce influência sobre os filhos da desobediência, ou seja, ele exerce poder e ele exerce autoridade. Não podemos atribuir-lhe um poder maior que nosso Deus, mas a Bíblia nos informa que ele tem poder e de influência sobre a vida das pessoas. E fala ainda sobre as forças espirituais do mal, e na língua grega, a palavra é pneumatitica, o ar, sopro, vento, da ideia de um mal, uma baixeza, iniquidade. Forças espirituais do mal, na língua grega, traz esse sentido. Então, nós poderíamos traduzir como sendo, essas forças espirituais é o sopro do mal, é o vento do mal, é aquilo que dá vida ao mal. Portanto, Paulo também diz que a nossa luta não é contra essas pessoas, não é contra o sangue, mas é contra Satanás, que se opõe a toda verdade. Então, irmãos, voltando para a parábola, tendo essas considerações, então na parábola de Jesus temos que considerar que alguém que conspira contra a boa semente da palavra de Deus é Satanás. E ele conspira para que não produza os frutos que Deus deseja realizar na vida das pessoas, mudando sobretudo seu status, inferno, céu, mudando a sua vida, mudando o seu caráter, mudando a sua espiritualidade, trazendo a correção dos erros. Satanás, ele se opõe a tudo aquilo que é verdade. E Jesus então está mostrando aqui que Satanás se opõe à devoção do homem em relação a Deus, que vem por meio das Escrituras, e se opõe à santificação e à salvação. É provável, irmãos, que em muitos momentos Satanás tenha destruído a boa semente que chegou na nossa vida. É provável que em alguns momentos pastores, líderes, ou na nossa devoção, palavras que nós lemos na nossa devoção diária, lendo a Bíblia no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, naquele momento que Deus lhe ministrou uma palavra e você viu a importância daquele texto, mas de alguma forma, distrações, as mais diversas possíveis, aquela palavra foi roubada. E ao invés de você mudar, você permaneceu da mesma forma, porque aquela palavra foi roubada. Irmãos, é exatamente isso que a Bíblia quer nos ensinar. Jesus quer mostrar o quanto nós precisamos estar atentos ao fato de que Satanás, ele é um especialista em roubar, em matar e destruir. E na parábola que Jesus está instruindo, ele quer que nós estejamos atentos a esse fato, porque nós somos, de um certo modo, nós somos esses semeadores,
Mas de outro modo também nós somos esses terrenos. E que nós precisamos estar atentos a essa realidade que ele chama atenção, ou seja, nós temos aqui a primeira ação furtiva de Satanás. Ele furta, ele rouba. Ele rouba. Ele rouba palavra. Ele rouba mensagens. Ele rouba conteúdos de Deus para a sua vida, para impedir com que você tenha acesso aos benefícios que vêm por meio da graça do Senhor. Então, é uma parábola que chama a atenção, porque na vida de uma pessoa que não conhece a Deus, ele não vai entender isso, ele não vai discernir isso, até porque talvez entenda que é o simples fato de ter aquele conteúdo que traga valores religiosos, mas não tragam profundidade de vida cristã. Segunda condição que nós temos no texto, irmãos, é uma condição interna, mental, de ausência de raiz. O verso de número 17 diz: mas eles não têm raiz em si mesmos. Na explicação que Jesus dá acerca da parábola, ele está dizendo que aqueles que, na verdade, são esses representados por um solo rochoso, não têm raiz em si mesmos. O que significa não ter raiz em si mesmo? Imagine, irmãos, uma árvore sem raiz. Imaginem uma planta sem raiz. Existe apenas uma espécie de planta sim, mas ela não é autônoma. Uma planta sem raiz chama-se epifitismo. Ocorre quando uma planta utiliza outra como apoio, não chega a ser um parasita, mas é um inquilinismo. Sendo assim, as raízes são rasas. São plantas que sobrevivem pela umidade do ar, típicas da região do Rio Grande do Sul. No nosso país nós temos plantas dessa espécie. Uma pessoa sem raiz. O que é uma pessoa sem raiz? Pode ser identificado, irmãos, como alguém que sai fora da realidade. Alguém sem raiz, alguém que não tem algo que o fixe, que o dê sustentação. A Bíblia dá a esse tipo de pessoa um nome. A Bíblia chama de insensato pessoas que não têm raiz em si mesmas. Ele é um tolo. Insensato é que perdeu ou nunca teve senso ou juízo. No grego, anontoi significa inútil, isento. Vamos ver então o que Deus pensa sobre o insensato. Os Salmos 14, 1 e Salmos 53, 1 apresenta para nós a seguinte mensagem: diz o insensato em seu coração. Quem se lembra? Não há Deus. Não há quem faça o bem. Você se lembra de uma fala de um jogador? Eu vou dizer, eu sei que eu vou ofender os corintianos, mas ele é corintiano. Walter Casagrande, algum tempo atrás, em entrevista em uma rádio, ele diz assim: Deus não é bom. Com todas as letras. Deus não é bom. Diz o insensato em seu coração. Como age o insensato em relação à vida? Provérbios 14, 16 fala que o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encolariza-se e se dá por seguro. O sábio evita o mal e quer que as coisas sejam resolvidas, mas o insensato parece que ele se encolera e ele quer conflito. E isso é que lhe dá segurança. Como age o insensato em relação aos pais? Provérbios 15, 5 fala: o filho insensato despreza a instrução do pai, mas o que atenta para a repreensão consegue prudência. O que diz sobre o insensato em relação a ele mesmo? Provérbios 26, 28 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato.
Mas o que anda em sabedoria será salvo, livre de muitos problemas. Como constrói o insensato? Palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, 25. Quem ouve as minhas palavras e não põe em prática é comparado a um homem insensato, que edifica a casa sobre areia. Caiu a chuva, sopraram os ventos, a casa desabou, a vida se desorganizou, tudo ficou perdido. Tudo ficou perdido. Portanto, irmãos, vejam que na parábola das sementes, a semente que caiu num lugar sem raiz, caiu num lugar onde aquela pessoa recebeu a palavra, mas a vida dela, o coração dela, não deu sustentação à semente recebida. Então nós novamente temos aqui alguém que constrói a vida num lugar sem sustentação. Então Jesus, ao explicar a parábola, ele está dizendo que pessoas que são como essas, que não têm raiz, são pessoas que não têm sustentação espiritual, pela ausência da palavra, porque a palavra não entra na profundidade da vida delas. Esse é o segundo motivo, porque a palavra não floresce. E aí a culpa é do semeador? A culpa é da semente? Não. Por isso que nos conforta. Por isso que nos tranquiliza. É uma palavra que Jesus está orientando, ensinando, mas tranquilizando os seus interlocutores, para mostrar o que está acontecendo ali. Uma terceira condição, irmãos, que nós temos aqui, a primeira delas é que Satanás vem e rouba. A segunda delas, que são pessoas que não têm raiz. A terceira circunstância é descrita ainda no verso de número 17, porque Jesus fala assim, chegando a angústia ou a perseguição. Angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Percebam o seguinte, a Bíblia nos apresenta em Eclesiastes capítulo 3, a realidade humana atrelada às etapas e aos movimentos cíclicos que a vida nos impõe. Lembra lá? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de ajuntar pedras, os mais variados tempos. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de ajuntar, tempo de espalhar, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de guardar, tempo de buscar, tempo de falar, tempo de ficar silêncio. Para alguns é uma dificuldade, né? Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. A Bíblia nos apresenta isso. Interessante que Jesus está falando aqui sobre um tempo de angústia. Se dessemos uma sequência naquilo que Eclesiastes capítulo 3 está sendo dito por meio de Salomão, extensivo ou ato contínuo, palavra de Jesus, vai ter também tempo de angústia. Vai ter também tempo de tribulação. A angústia, irmãos, é a sensação que se caracteriza com um sufocamento do peito, um aperto, uma ansiedade, uma insegurança, uma falta de humor. Angústia tem a ver com uma dor que só quem passa, experimenta e sente isso, pode decifrar. E o outro não tem como medir. Porque às vezes a gente tem uma tendência de querer medir a dor do outro, né? Não, o outro não tem como medir. Angústia é um aperto no peito das pessoas. E às vezes a vida, irmãos, traz para nós circunstâncias que trazem angústia. E Jesus está apontando que a angústia pode vir sobre aqueles que ouvem a palavra. Aqueles que ouvem a palavra também experimentam sofrimento, tribulação. E nós poderíamos dizer que vem adoecimento emocional, espiritual, angústia por causa de uma situação difícil, um problema causado, uma doença, uma família
em sofrimento, desemprego, uma situação ruim, casamento por um filho que não está dando certo, um problema insolúvel no trabalho, sofrimento. E hoje a gente está vendo muitas pessoas passando por isso, né? Questão de trabalho hoje está trazendo muito adoecimento para as pessoas. O número de pessoas que buscam atestado, absenteísmo, né? Porque por conta, às vezes, do sofrimento de trabalho demais. Irmãos, muitos personagens bíblicos tiveram situações ruins que lhes trouxeram angústias terríveis, e outros passaram por situação angustiante, muitos deles superaram. Eu poderia citar, por exemplo, que José, ele superou. Gênesis 39, fala da angústia e a tribulação de ser vendido pelos próprios irmãos, de ter ficado preso sem culpa, e não ter sido lembrado no momento que precisava ser liberto. Um jovem levado, vendido pelos próprios irmãos. A própria família traz esse sofrimento. E o lugar que a gente mais sofre, irmãos, não é fora de casa, é dentro de casa, é na família. Davi enfrentou angústia, Salmos 32, ou Salmos de número 51, pecado de adultério com Batseba. A criança morre, e ele tem que vivenciar um luto daquela dor pela morte. E aí a fala dele no Salmos 32, enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos, eu fiquei mal, eu fiquei caquético, magérrimo, eu fiquei pele e osso, eu fiquei num estado de sofrimento, de angústia. Elias, ele teve angústias. No entanto, Elias, ele passa por um momento em que ele se refugia para fugir também da perseguição daquele casal. Elias, irmãos, teve que superar a pressão de Jezabel, bem como de seu marido, que estavam no seu encalço. Saul, porém, ele não suportou a ausência de Samuel. No capítulo de número 19, ele faz uma coisa absurda. Sofrimento dele, angústia dele, porque o profeta não estava mais ali perto dele. Ele vai e faz uma consulta a uma médium. E Deus havia proibido, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, para não fazer aquilo. Aquilo era abominação contra o Senhor. Mas a ausência era tão grande que ele passou por cima dos mandamentos de Deus e foi fazer a consulta. E nós sabemos o fim disso. Deus o tirou do reinado, entrou no estado de sofrimento, depois ele se lança em direção à arma, à lança do seu escudeiro. Livro Peregrino, não sei aqui quantos conhecem? John Bunyan, A Velha Guarda. Temos aqui ensinar para a nova guarda que tem um livro bom, né, que pode ser lido e importante. John Bunyan, no livro Peregrino, ele fala o seguinte, no capítulo 2, ele fala acerca do peregrino e seus dois vizinhos. O peregrino de John Bunyan é uma descrição da vida do cristão nessa peregrinação. Então, o cristão é o peregrino. Ele encontra vários cenários e várias pessoas no meio do caminho. No meio do caminho, ele encontra um indivíduo que ele chama de obstinado, e outro indivíduo que ele chama de vacilante. Este, irmãos, possuía uma quietude natural, mas suscetível à persuasão. Em cada momento da caminhada do peregrino que estava junto com o vacilante e o obstinado, o peregrino e o vacilante se aproximam de um pântano lamacento e, por descuido, os dois caem naquele lamaçal. O nome do lugar é chamado de Pântano do Desânimo. E nesse lugar estavam ali lamas de queixa, lamas de autopiedade diante das tribulações, lama de medo, de crítica das pessoas, lama das perguntas sem respostas, como as dos amigos de Jó. Voltando, irmão, Jesus diz que pessoas que não conseguem lidar com a dor se escandalizam. Pessoas que não conseguem lidar com a angústia escandalizam, tal qual os amigos do peregrino. Escandalizar, ficam ofendidas, desaprovam, é um obstáculo
que de repente traz um prejuízo para elas. E aí pessoas que se escandalizam deixam Deus, apostasia, deixam a igreja, deixam amizades, porque se escandalizam. Voltando para a história do peregrino, eles estavam sujos. Então, o vacilante perguntou ao peregrino: esta é a felicidade sobre a qual você está me falando o tempo todo, peregrino? Porque o peregrino, à medida que ia caminhando, ia falando da sua esperança, da terra prometida, do lugar celestial. E ele tem esse questionamento. O vacilante, ele escandalizou. Ele não tinha um fundamento seguro sobre o Evangelho. E tal qual a semente que caiu no solo rochoso, não teve profundidade, veio angústia, veio sofrimento, e ele entrou no pântano do desânimo. Irmãos, muitos são como o peregrino, que passam pelo vale da angústia, e mesmo ali encontram Deus, encontram forças para sair pisando em pedras firmes. Mas a grande maioria prefere voltar atrás, ou quando não, permanecem no pântano do desânimo, ou no pântano da angústia, ou no pântano da tribulação. E tal qual a descrição do texto, a palavra não encontra profundidade. Um livro que tem o nome Chamados para a Dor, diz assim: em diferentes épocas da igreja, a fé sem profundidade causa danos. A melhor maneira de aprofundar a fé de cristãos superficiais, seja por meio do sofrimento, é por meio do sofrimento, mas nem todos entendem isso. Filipenses fala que a graça de Deus, nós não somente cremos nele, mas é graça de Deus, nós também sofremos por causa de Cristo. Então nós temos uma descrição de uma parábola que quer falar assim: olha, a palavra está lá, a palavra foi boa, mas o terreno não recebeu a palavra, e na primeira dificuldade não frutifica. E uma quarta circunstância, irmãos, que nós podemos identificar: Satanás retira a semente não tem raiz, vem angústia e perseguição. E uma quarta circunstância que Jesus, na explicação da parábola, traz para nós, ele quer mostrar que os cuidados do mundo, verso de número 19, os cuidados do mundo e os enganos e a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. As preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra. São três situações, irmãos, que são sedutoras. Sedutoras por quê? Porque nos encantam as pessoas. Jesus traz três conteúdos aqui sérios e que parece que nos dias de hoje cada vez mais estão potencializados, sobretudo em nossa época. São três situações sedutoras, e eu acrescento, são sedutoras e são estranguladoras. Sedutoras e estranguladoras. Cuidados do mundo. As preocupações com o mundo. Sucesso com o mundo. Segunda coisa que Jesus traz aqui, ele fala a fascinação, a riqueza, as ambições, o engano das riquezas, o engano de ter, e eu fico impressionado, lamentavelmente, com os políticos brasileiros. Eu não sei quantas vidas eles acham que têm para roubar tanto dinheiro assim.
quantas vidas eles vão ter por conta de dinheiro que eles roubam da nação, usurpam a nação. Eu já ficava um tanto preocupado, me lembro aí na época dos jogadores de futebol que iam para a Arábia Saudita, dentre eles um antigo jogador chamado Rivelino, ganhava, né, muito dinheiro, Zico. Eu falei, meu Deus, que esse povo tem dinheiro para gastar? Tem vida para gastar o dinheiro que eles ganham? Não tem vida. Não tem vida, mas eles querem, e parece que o negócio é igual coceira, passa um para o outro. E as pessoas estão encantadas e querem mais, e querem mais, e querem mais. E Jesus está alertando que isso é fascinação, a fascinação do mundo, engano das riquezas e as ambições. Jesus usa a expressão ambições. Ambições. Eu quero mais, eu quero a casa, eu quero o carro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu quero. E esse acúmulo de coisas, diz o texto, que funciona, irmãos, como uma serpente, como uma piton ou uma sucuri. Uma serpente, uma piton, chega até 130 quilos. Suas características peculiares estão associadas ao fato de que matam suas presas pelo estrangulamento, pelo sufocamento. Então pense Jesus falando disso e dizendo assim, ó, a palavra está lá, mas muitos que ficam encantados com cuidados do mundo, com o engano das riquezas, com ambições, eles serão estrangulados por isso, eles serão pressionados por isso. Os cuidados do mundo, irmãos, constituem-se na preocupação, na ansiedade para que se esteja sempre atualizado em relação ao que o mundo oferece. As empresas de marketing exploram muito bem isso. Há uma diferença entre desejo e necessidade. E muitas vezes as pessoas estão indo atrás dos desejos e não meramente em função das necessidades. E Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 que Ele supre as nossas necessidades. E por isso nós não precisamos andar nem ansiosos e nem inquietos. Os enganos das riquezas, nós poderíamos pensar as preocupações que estão aí, os enganos das riquezas. Se nós olharmos no contexto bíblico, Judas é alguém que se encantou por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata, convivente de 3 anos. Mas vende o seu senhor por 30 moedas de prata. O jovem rico que chega para Jesus e pergunta para Jesus, Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com clareza, olha, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem, me segue. O jovem ficou triste, acabrunhado, aborrecido, chateado com a resposta de Jesus, como diz os jovens, chateado. Ficou chateado, saiu tristinho, coitadinho dele. Mas saiu sem salvação. Que a riqueza era o bem que ele mais desejava, era o Senhor dele. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O desejo de riqueza tem acompanhado o ser humano desde a queda. Até mesmo no ministério de Jesus, como citei aqui, Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, ele tinha o desejo de riqueza, de ter mais. Ao invés de ter o amor do seu mestre, ele queria o dinheiro. E quando Satanás entrou em Judas, irmãos, ele não entrou a ponto de Judas cair rilhando os dentes e babando, como é comum nós vermos pessoas endemoniadas. A Bíblia fala, irmãos, que Satanás entrou em Judas e logo em seguida Judas beijou Jesus. Não precisa rilhar, cair para estar endemoniado. Satanás entrou nele e ele beijou Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. No caso do jovem rico, ele sabia tudo sobre a religião dos pais, tudo sobre os mandamentos, mas não tinha certeza sobre a vida eterna. Seu grande conflito foi este. O que fazer? Jesus, irmãos, havia advertido
Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e devotar-se a outro. Ninguém pode servir a Mamon e a riqueza. Uma referência a um Deus pagão, Amor à riqueza sufocou a palavra no coração de Judas. O amor à riqueza sufocou a palavra no coração do jovem rico. Jesus havia ensinado com clareza: em verdade, vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus havia ensinado sobre isso, e agora ele está dizendo que a palavra é boa, a semente é boa, mas chegou no coração daquelas pessoas. De repente elas começaram a olhar não para a palavra, mas para esse cenário, e isso trouxe para eles essa fascinação, como diz o texto, trouxe essa ambição e trouxe esse desejo de ter o que o mundo tem, de ser o que o mundo é, de viver o que o mundo vive. Irmãos, tudo isso sufoca o Evangelho. Tudo isso sufoca o Evangelho. A condição favorável do texto, a condição da frutificação, é uma condição muito interessante. Os que foram semeados em boa terra, todos os cenários, quando fala da semente, fala que o semeador, ele semeou, que a igreja pregou, que pastores pregaram, que pais pregaram, que missionários pregaram, que evangelistas anunciaram. Todos quantos são esses que Deus levanta como seus servos e como semeadores, que, como nós lemos no Salmo de número 126, que sai andando e chorando para semear. Todos receberam os 3 terrenos, solo rochoso, à beira do caminho, no meio dos espinhos, receberam, a semente caiu, foi dada a oportunidade. Mas é que nesse contexto da 4ª descrição que o texto traz, é que não somente tem o ouvir a palavra, mas tem também o receber a palavra. Todos ouviram, nem todos a receberam, não tinha raiz, não tinha profundidade, as circunstâncias externas impediram com que a palavra frutificasse. O fato, irmãos, é que agora tem o ouvir e o acolher a palavra, receber a palavra de Cristo, receber a palavra do Evangelho. Quando se fala em plantação, a composição química do solo, ela precisa estar perfeita. Me parece que a descrição é como se o solo tivesse 100% pronto. Pensando nos componentes oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio, titânio e dentre outros componentes, tudo estava lá, prontinho. A boa terra pode ser considerada a pessoa que concluiu ao longo da vida que não dá para viver sem o Evangelho, que não dá para viver sem Cristo, que não dá para viver sem o pastoreio de Cristo, como preguei na semana passada. A boa terra pode ser entendida como alguém que, tal qual o mendigo, na descrição que temos nos evangelhos, está dizendo: ó Deus, ser propício a mim, porque eu sou um pecador. A boa terra, irmãos, recebe a semente. A pessoa que recebe a palavra de Deus, ela recebe e passa a crer nela. Ela recebe essa palavra, e essa palavra passa a ser fonte de vida, nutriente para a sua alma, direção para a sua caminhada. A pessoa que recebe essa palavra como terra boa, torna essa palavra a sua regra de fé e prática, e ela não abre mão, ela paga o preço da própria vida, e a despeito de ter a sua reputação manchada pelo mundo, pelos opositores,
pelo diabo, pelo inferno, ela não abre mão, porque ela recebeu a palavra. A pessoa que recebe a palavra, ama essa palavra, conforme o Salmo diz, amo a tua lei. A pessoa que recebe a palavra, tal qual Jesus nos ensina, quando ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama vai ser amado por meu Pai. A pessoa que recebe essa palavra é essa, irmãos. O resultado, toda a semente plantada é a boa palavra do Evangelho, onde essa semente é plantada e o solo é fértil, a semente vai fecundar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai florescer e ela vai reproduzir. E é esse o plano de Deus em relação à semente do Evangelho. Em alguns lugares do mundo, hoje, em especial a Europa, pela postura materialista que eles têm tido, a palavra tem sido rechaçada. Muitos lugares hoje estão negando a oportunidade de que a palavra de Deus seja pregada. Muitos estão mercadejando a palavra. Muitos estão transformando a palavra em negócio. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Deus quer que cada um de nós receba essa boa semente e essa semente frutifique em nossos corações. Eu encerro com uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele tem uma fala sobre esse texto que eu achei muito interessante. Ele diz assim: não devemos subestimar as forças opositoras em relação à semeadura. Não devemos subestimar as forças opositoras em relação à semeadura. Pode-se ter um sermão muito excelente, mas o diabo pode roubar essa palavra do seu coração. E quem rouba a palavra é o diabo. Não devemos superestimar as respostas imediatas. Superestimar, dar valor além do. Fica espantado. A pessoa diz que se converteu hoje, amanhã ela já está pregando e já está cantando em show. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E terceiro, não devemos subestimar o poder de Deus para transformar o pecador por meio da sua palavra. E Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo de número 1. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho dessa palavra, dessa mensagem, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, irmãos, que Deus nos conforte, nos exorte, nos ensine, e que pela ação do Espírito Santo, cada um de nós avalie que tipo de terreno nós estamos sendo, e se nós temos também tido a prática de semeadores, de semear a boa semente, porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Que Deus nos abençoe. Estaremos ouvindo o conjunto coral cantando Bem-aventurança.